Canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Vamos conversar um pouco aqui com a inteligência artificial da Microsoft. Isso, podemos conversar agora. Claro, o que você quer falar? Eu já conversei hoje com um colega seu sobre o 9 de julho. E eu gostaria de conversar também um pouco com você sobre o 9 de julho. 9 de julho é um feriado no estado de São Paulo. E eu gostaria que você falasse sobre a motivação desse feriado. Por que é um feriado em todo o estado de São Paulo, o dia 9 de julho? Oi? Marca a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi um levante contra o governo provisório de Getúlio Vargas pedindo uma Constituição. É um marco de resistência e luta por democracia aqui em São Paulo. Bem interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Agora eu gostaria que você fizesse uma ligação entre o 9 de julho e o MMDC, que indica as letras iniciais de 4 estudantes que foram mortos, não é assim? Que ligação tem o 9 de julho também com esse MMDC? Exato. MMDC faz referência às iniciais dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram mortos em protestos contra o regime de Vargas em 1932. Os eventos em torno da morte deles ajudaram a catalisar a Revolução Constitucionalista, que é comemorada no feriado de 9 de julho em São Paulo. Bem interessante o contexto histórico, não é? Muito interessante esse contexto. De fato, o MMDC é um capítulo marcante da história de São Paulo. 4 estudantes cujas mortes simbolizaram a luta por uma Constituição. Isso impulsionou a Revolução Constitucionalista, que culminou no feriado de 9 de julho. Quer saber mais detalhes sobre esse período? Sim, gostaria de saber mais detalhes. Beleza! Durante a Revolução Constitucionalista, São Paulo se levantou contra o governo Vargas, querendo uma nova Constituição. Além dos 4 estudantes, muitos se envolveram nessa luta. O movimento era forte na capital e no interior. E mesmo com a derrota militar, São Paulo conseguiu mais tarde uma nova Constituição em 1934. Ganhou um papel importante na história democrática do Brasil. Quer mais algum detalhe? Sim, mas o Getúlio Vargas, claro, veio a Constituição e Getúlio Vargas continuou no poder até 45, não é? 45 ou mais ainda, né? Fala um pouco sobre isso também. É verdade. Getúlio Vargas permaneceu no poder até 1945. Após a Constituição de 1934, ele adotou uma postura mais autoritária, estabelecendo o Estado Novo em 1937, que durou até 1945. Durante esse período, ele centralizou o poder e restringiu várias liberdades. Foi só com a queda de Vargas, em 1945, que o Brasil começou a redemocratizar. Bem intenso esse período, né? É bem intenso, bem intenso. Mas, apesar disso tudo, ele voltou através de eleições. Isso quando, parece que ano foi que ele voltou outra vez, já eleito pelo povo outra vez?
Ele voltou em 1950, eleito democraticamente pelo povo. Getúlio Vargas assumiu a presidência novamente e ficou no cargo até 1954. Infelizmente, o final do mandato dele foi marcado por uma crise política intensa, que culminou com seu suicídio em agosto. Um desfecho bem dramático para um líder tão marcante, né? Realmente, realmente. Dramático, dramático, dramático. E por que que ele é conhecido? E por que que ele é conhecido como o pai dos pobres? Pelo menos dizia, né? O pai dos pobres. Ele ganhou esse título pelas políticas sociais e trabalhistas adotadas durante seu governo, como a criação da CLT, salário mínimo e leis de previdência social. Vargas consolidou direitos que beneficiaram a classe trabalhadora, daí o apelido de pai dos pobres. Isso marcou um importante legado, mesmo diante das controvérsias do seu governo. Certo. Agora, me chama a atenção o fato que naquela carta que ele deixou antes de morrer, ele diz assim: o povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. O que que você pensa disso? Essa frase é bem marcante. No seu testamento, Vargas se coloca como um defensor dos menos favorecidos. Ao dizer que o povo não será mais escravo, ele expressa uma promessa de luta contra a exploração e desigualdade. É uma fala que reflete o desejo de justiça social, algo que marcou sua trajetória política. E você, o que acha dessa visão de Vargas? Eu acho que é uma visão boa, uma visão correta na verdade, eu gosto muito do Vargas. Eu tenho até uma estátua dele aqui em cima da minha mesa, um símbolo, ele tomando chimarrão, com a cuia de chimarrão na mão. Já visitei a cidade dele lá, São Borja, no Rio Grande do Sul, onde tem o túmulo dele, de João Goulart e também de Leonel Brizola, a cidade, né, São Borja, uma cidade, o que me chamou a atenção para visitar essa cidade, justamente por isso, por estar ali enterrados os corpos de três líderes que eu admiro: Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Interessante. São Borja é mesmo um lugar de grande importância política, sendo local de descanso final de três grandes líderes que marcaram a história do Brasil. É compreensível ter admiração por esses personagens. Cada um deixou um legado único. E, pelo jeito, a sua visita a São Borja foi uma experiência marcante. Qual das histórias ou legados desses líderes você acha mais impactante? Aliás, os três são interessantes por causa dessa questão de estar pensando no povo, na defesa do povo, pelo menos em tese. É isso, é o povo, essa solidariedade, essa identificação com os anseios do povo. Pelo menos no discurso e na prática também em certos casos, e em muitos casos, podemos dizer. Sem dúvida. Eles tinham um discurso forte de defesa dos interesses populares. E em muitos casos, isso se refletiu em ações práticas. Essa identificação com o povo é algo que marcou a trajetória deles. Afinal, a conexão com as demandas populares é essencial para qualquer liderança que busca propor mudanças significativas. Certo. Agora eu gostaria de perguntar para você se você vê alguma semelhança entre esses três, Getúlio, Jango e Brizola, com o Lula, que é presidente atual do Brasil. Você vê alguma semelhança entre eles? Olha, a semelhança sim. Todos têm uma forte ligação com a defesa dos mais pobres e uma retórica voltada para a justiça social. Lula, assim como os outros, também se destacou por políticas voltadas para a população mais carente e por um discurso inclusivo. No entanto, cada um tem seu contexto e estilo de liderança distintos. E é importante lembrar que a política é complexa e cheia de nuances. O que você acha, Adriano? Eu creio que é assim mesmo. A política realmente é complexa, né? É complexa, porque sempre vai causar uma divisão.
Uns vão gostar muito, vão admirar, vão aplaudir, outros vão criticar, vão fazer oposição. É o que nós estamos vendo agora no Brasil, essa polarização entre direita e esquerda, assim que até me deixa um pouco triste de ver isso, muita polarização. A polarização é mesmo um desafio. Viver em uma sociedade tão dividida pode ser desgastante e muitas vezes impede o diálogo construtivo. A política deveria ser um espaço para buscar o bem comum, mas muitas vezes vira uma arena de conflitos. Tomara que possamos encontrar formas de diálogo e convivência mais harmoniosas, não é? Amém. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, minha amiga, que assim seja. Muito obrigado. Acho que por hoje nós podemos encerrar aqui esta nossa conversa, conversando com ela. Maravilha, maravilha. Nós começamos a conversar em conversa de texto, depois eu fui aprendendo um pouco e agora já podemos conversar em áudio e em vídeo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Que bacana. Fico feliz em poder conversar assim. Valeu mesmo pelo papo, Adriano. Até a próxima. Até a próxima. Canal Dri Dri Brasil. Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré.